Então, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês e eu vou falar um pouquinho sobre a Areté, que é a instituição que está sediando esse evento, e aí depois passo para o João para ele apresentar o nosso convidado da noite e dar sequência, então, ao nosso estudo de hoje. Para quem não conhece, a Areté é um centro de estudos helênicos, né, que existe aqui na cidade de São Paulo, comemorou 10 anos, está se encaminhando para o seu 11º ano de existência, e é uma instituição que tem como finalidade, então, a divulgação e o estudo de tudo que diz respeito à cultura helênica, seja mitologia, filosofia, artes, dança, tradições, culinária, história e matemático também está lá representado por um grupo de estudos, do qual vários de nós aqui fazem parte, que já há alguns anos se dedica a estudar as matemáticas gregas e também as matemáticas da antiguidade como um todo. E hoje o grupo Gnomon, que é o apelido carinhoso que nós nos demos, faz uma homenagem ao Dia Nacional da Matemática, que é comemorado no dia 6 de maio, em homenagem ao professor Júlio César de Mello e Souza, o Malbataan, e nós resolvemos trazer a comemoração para o dia 3, porque a terça-feira é o nosso dia predileto de fazer reuniões e por nenhum outro motivo. Ou talvez para a gente sair na frente de todas as outras pessoas que vão comemorar o Dia da Matemática nessa semana, e a gente já está na dianteira comemorando, a partir de hoje, já uma semana inteira de matemática. Bom, é isso. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Passo a palavra para o João. Obrigado, Henrique. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Fábio duplamente, porque ele já tinha aceitado falar para nós e estourou a pandemia, né? Então, passou um bom tempo aí para a gente refazer o convite, retomar aí a proposta, e mais uma vez, obrigado, então, ao Fábio. Eu vou apresentar o Fábio brevemente, aí já passo a palavra para ele, né? O Fábio Bertato é graduado em Matemática pelo Unesp, doutor em Filosofia pelo Unicamp, junto ao Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, o CLE da Unicamp, né? O Fábio trabalhou no doutorado numa bela tradução da obra De Divina Proportione, do Luca Pacioli, tem uma bela edição desse texto traduzido pelo Fábio, eu aconselho para quem se interessar. Atualmente, o Fábio é pesquisador, membro, diretor associado do CLE na área de Epistemologia e História da Ciência, membro da Sociedade Brasileira de História da Matemática e da Sociedade Brasileira de Lógica, né? Dentre várias outras atividades, ele é coordenador, membro de conselhos diretivos de várias organizações, mas ele atua também como editor, tanto da coleção CLE, quanto da Revista Brasileira de História da Matemática, onde, inclusive, ele publicou um artigo relativo à apresentação de hoje, depois a gente circula o link, né? O Fábio atua nas áreas de matemática, lógica, matemática, história e filosofia da matemática, ensino de matemática, história da ciência, sistêmica, ontologia formal e filosofia e lógica da religião. Hoje ele vai nos falar aí sobre uma leitura, uma interpretação própria, né? Então, um trabalho original de interpretação de história da matemática, centrado aí num problema famoso do papiro de Hind, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Fábio, e te passo a palavra. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Henrique. Agradeço a presença virtual de todos os colegas. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né, com vocês. É a segunda oportunidade. Tivemos uma outra ocasião no lançamento da revista do volume de traduções, né, recentemente. E parabenizo aí pela iniciativa, dou todo o meu apoio aí nesses esforços de divulgação, de estudo, né, cuidadoso, meticuloso da cultura grega. Isso é fundamental aí para a educação e cultura no nosso país. Parabéns. E, bom, apesar disso, falarei sobre os egípcios, né, que, de certa forma, se relacionam aí também com a cultura grega, né? Há uma troca aí histórica. Bom, o título da minha fala aqui é uma provocação, né, a respeito de um certo pressuposto, uma suposição, assim, admitida quase universalmente,
de que no papiro de Rind, eu vou falar de Hint aqui, que é a moda brasileira, né? De que a falsa posição é um método empregado no que eu chamo de equações algébricas, né? Nos chamados problemas AHA, os problemas que corresponderiam, numa interpretação assim bastante livre, a equações do primeiro grau, né? Então, por isso, sobre a falsa suposição, sobre a falsa posição no papiro de Hint, né? Ou no papiro de Armas. Então, essa brincadeira aí, para tentar mostrar para vocês que, pelo menos, não é um assunto inquestionável, né? Que nós podemos aí jogar uns pontos de interrogação a respeito dessa convicção tão bem estabelecida, né? Muito bem. Aqui temos uma imagem do Rind, né? Esse escocês, um antiquário, que adquiriu, né, esse papiro, né, famoso papiro matemático de Hint, né? Que se encontra na sua na grande parte do seu conteúdo, né? Fora alguns extratos que estão em outros museus, mas quase a totalidade no British Museum, né? No Reino Unido. O escriba do papiro tem duas versões, o seu nome, Ahmose ou Armes, né? Então, por isso o papiro de Hint ou papiro de Armes, né? Bom, e uma coisa curiosa, quando a gente ouve esse nome, né, do Rind ou Hint, nós pensamos assim que é uma pessoa que teve uma vida, né, um senhor de certa idade e tal, e morreu com 30 anos, né? Então foi um jovem, né, antiquário, cujo nome entrou para a história da matemática aí, mas que infelizmente não pôde viver muito, né? Esse papiro foi comprado em Luxor no ano de 1858. A origem é no Ramesseum, né? Ou seja, o templo, né, dedicado aí a Ramsés II, se eu não me equivoco, e a datação desse papiro é de cerca do século XVI a.C. Porém, o conteúdo do papiro é datado de um período mais antigo, como podemos perceber pelo próprio frontispício, né, do papiro aí, que estava servindo aí para o Henrique de pano de fundo aí, né, muito adequadamente. Então, nós temos aqui, né, o título do livro, né, desse papiro, Regras para se alcançar o conhecimento de todas as coisas obscuras, uma belíssima propaganda aí para um livro de matemática, né? E aí nós temos a informação de que esse rolo foi escrito no ano 33, mês 4, do período de inundação do rio Nilo, né, sob o rei Aalserre. E esse papiro é semelhante ao feito no tempo do rei Nemare. Então, isso já nos permite essa datação mais antiga do conteúdo. Ou seja, esse papiro é uma cópia de um papiro mais antigo, né? Talvez com algumas alterações. E essa datação mais provável do conteúdo é do século XIX a.C. Então, estamos quase diametralmente opostos aí, pelo ano zero, né? Pelo ano 1, né? No zero não existe, mas pelo ponto médio aí, né, histórico. Então, estamos quase do outro lado aí, de antes de Cristo e depois de Cristo, né? Bom, importantes pessoas para a história desse papiro, em termos de tradução e de discussão, são esses que eu apresento a seguir. Então, o Eisenlohr, que é o primeiro a traduzir o papiro numa versão interlinear, uma tradução literal para o alemão, então contém alguns erros, né, por ser primeira tradução, primeira tentativa. Nós temos também como tradutor o Chase, que é um americano, não é? Isso aí ele faz uma edição muito cuidadosa, com fotos, fotocópias, edição facsimilar, transcrição, transliteração e assim por diante, tradução interlinear e uma tradução própria. E o Pitt, que é um britânico, que faz uma tradução quase na mesma época aí do Chase. Com respeito à análise do conteúdo matemático, influenciaram nesse debate o Eisenlohr, né, que foi o primeiro tradutor, o Moritz Cantor, grande historiador da matemática alemão, e o Otto Neugebauer, que também fez investigações muito interessantes a respeito deste conteúdo, né, matemático. Então, nós temos aqui essas referências, né? A tradução do Eisenlohr é de 1877, a tradução do Chase
foi no período de 1927 a 1929. A tradução do Pitt foi publicada nos anos 70, apesar de ter morrido aí por volta dos anos 27, né? Quase nos anos 30. O Claggett, né, no ano de 1999, inclui no seu sourcebook de ciência egípcia antiga uma tradução desse papiro. E aí nós temos a tradução do Robbins e do Schutt e do Gillens, que são traduções, entre aspas, mais recentes, né? O conteúdo dessa discussão que nós temos hoje, diante de nós, né, apresentada nesse paper de 2018, e que, apesar de já ter aí uns seus 4 anos, ainda não influenciou muito, né? Tem muita consulta lá no site da Revista Brasileira de História da Matemática. Algumas pessoas utilizam até as imagens que eu coloco aí no artigo, mas, assim, para minha alegria, né, não mencionam nada esse questionamento a respeito da falsa posição, apenas uma tese, eu encontrei uma referência na nota de rodapé, que há uma outra interpretação possível, né, que também não é grande novidade, mas aqui temos uma discussão um pouquinho mais aprofundada e com certo fundamento até da tradução, né? E, enfim, então, eu tenho agora, recorrentemente, quando surge a oportunidade, discutido esse tema, né? Bom, esse paper, então, e o conteúdo dessa fala de hoje, se concentra na tradução de 4 problemas do papiro e comparamos com o próprio papiro e com, pelo menos, um problema, de outro papiro, tá? Então, para a gente tentar entender se faz sentido ou não essa proposta de método da falsa posição. Aqui temos uma foto do escriba, né, que se encontra no Museu do Louvre. Aqui nós temos também, acho que é o nome de um matemático, se pudermos chamar o Armes de matemático, é a assinatura mais antiga que nós temos registros aí, né? Por ser do século XVI a.C. E aqui, então, é desse ponto aqui que nós extraímos a autoria, né, desse papiro. Aqui temos uma representação, né, desse manuscrito. Podemos perceber aqui uma parte inicial trabalha com uma tabela, né, de números divididos por 2, de números ímpares, de 3, ou melhor, de 5 até 111, mais ou menos. Isso é bastante comum nos papiros egípcios. Aí nós temos problemas aritméticos, problemas de mensuração, e nesses problemas aritméticos nós encontramos um tipo especial que é a família de problemas Arra, ok? Aqui na divisão, na parte de baixo, nós podemos perceber os problemas em si, né? Então, aqui, a divisão de 3, de 2 por 3, porque é simplesmente 2/3, é a única fração, como nós vamos mencionar aí, que tem um numerador diferente de 1 na matemática egípcia, tá ok? Então, o escriba faz uma tabelinha do 5 dividido, do 2 dividido por 5, do 7 dividido por 5, e assim por diante, né? Até o 101, né? Aqui está marcando 99, mas nós temos até o 101. E aqui são os outros problemas, né? Conforme a numeração estabelecida, e a nossa investigação se concentra nesses pontos em amarelo, os problemas 24 ao 27, olhando para resoluções dos problemas que estão aqui no 21 até o 23, precisamente o 21, que nós temos mais detalhes, e o problema 30. E também vamos olhar um pouquinho essas divisões aqui efetuadas do 2, né, pelos números iniciais, só para ver qual é o método empregado aí em toda essa tabela. Temos algumas representações aí tradicionais, que é de conhecimento ordinário, né, a respeito da matemática egípcia, mas nós podemos perceber que há uma distinção entre a representação hieroglífica e a representação hierática, né? Então, nós temos aí nas letras cursivas, né, nas notações ligeiras, representações bem distintas. Então, aqui exige um esforço
de entendimento, de conhecimento das representações mais variadas possíveis, dependendo aí do período histórico que nós estamos investigando, tá? Algumas frações, como nós também sabemos, têm representações muito especiais, né? Então, os egípcios trabalhavam com frações, mas são frações alíquotas, né? As frações egípcias, que tem numerador 1 e o denominador, o número qualquer, né? Que nós chamaríamos de naturais, tá? E, em particular, essas frações de 1 meio até 1,64 avos, corresponde aí, segundo uma certa interpretação estabelecida, a fragmentos do olho de Horus, né? Então, esses números têm, assim, representações especiais que não são como a anterior, né? Que tem o olhinho e o número abaixo, tá? Mas também isso não é tão frequente como poderíamos supor. Bom, para começar a entender a matemática egípcia, ou pelo menos a aritmética egípcia, nós precisamos compreender que o método empregado nessas operações é basicamente o mesmo no que diz respeito à multiplicação e divisão. Então, se nós queremos multiplicar um número ou dividir, o procedimento é praticamente o mesmo, né? Então, multiplicar x por y ou dividir o x por y é o mesmo caminho, prestando atenção em pontos distintos aí desse algoritmo, entre aspas, ok? Então, nós temos aqui a expressão transliterada Wartep en, 47, spell 33, significa multiplique 47 por 33. E aqui embaixo nós temos uma pequena variação, que em vez de spell, nós temos gamut, né? Que significa multiplique 47 para obter 1551. Então, essa variação na expressão indica se é multiplicação ou divisão. Então, se nós queremos representar 47 vezes 33, utilizamos a expressão da primeira linha, ou alguma forma variante, e a divisão o método aí utilizado de representação da segunda linha. Qual que é o procedimento? Basicamente, são produtos por 2. Então, é um processo de duplicação. Então, o escriba começa aqui com o 1, não é? Marca um traço aqui, que indica que é a unidade, e o 47. Então, é esse número que vai ser multiplicado, né? Por 33. Então, o escriba vai multiplicando essa unidade dessa coluna aqui, de acordo com o que se deseja obter, com o que é o 33. Ok? Então, nós temos aqui o número 1 e o 32, que formam 33. E na segunda coluna, se é dobrado aqui o valor da primeira coluna, também é dobrado no da segunda. De modo que 1, 47, duplicando temos 2 e 94, duplicando essa linha temos 4, 188, e assim sucessivamente até 32, que resulta 1504. Então, o escriba procura aqui a soma que dá o 33, 1 com o 32, totalizando 33, e soma os números correspondentes da segunda coluna, que dá 1551, ok? Então, o comando dado nessa primeira linha segue esse procedimento. O procedimento da segunda linha é exatamente o mesmo. Então, nós devemos multiplicar o 47 até obter o 1551. Ou seja, dividir 1551 por 47. Então, seguindo o mesmo esquema, o escriba vai observar aqui nessa coluna agora qual é a soma que dá 1551. Então, ele observa que 47 com 1504 dá 1551, portanto, o resultado é 33. Correto? Então, o mesmo esquema para duas operações, para as operações inversas. Obviamente que com números distintos aí, né? 47 vezes o 33 e o outro é 1551 dividido por 47. Mas a expressão é basicamente a mesma, com essa pequena alteração aí no último número antes do fator a ser multiplicado ou o dividendo, né? Bom, aqui nós temos essa representação já mencionada, só que agora usando a escrita hieroglífica, né? Com a transliteração, e temos, então, a tradução literal, né? Multiplica por x vezes y. Então, significa x vezes y. E aqui, multiplica por x para encontrar y. Então, uma tradução
Aqui tem uma repetição aí, porque é literal, correto? Bom, os problemas traduzidos e analisados são esses aqui, 24 ao 27, é este fragmento que nós estamos nos concentrando. Aqui temos a transliteração feita pelo Chase, não é? Que publicou nos Estados Unidos, né, a sua tradução. E aqui nós temos a minha transcrição, transliteração e tradução interlinear. Então, nós temos aqui, literalmente, o ahá, né, que é essa expressão que é utilizada por uma quantidade no sentido mais abstrato, porque os demais problemas egípcios dizem respeito a medidas de coisas, de cevada, de grãos e assim por diante. E essa expressão ahá, ela é mais genérica, ok? E, então, é como que se fosse a incógnita egípcia, ok? Estou usando adjetivo egípcio aqui para fazer representações que se assemelham aos nossos nomes, os nossos termos, né? Mas quando eu falo equação egípcia, evidentemente não é o que nós entendemos por equação hoje, e assim sucessivamente. Então, o adjetivo egípcio dá conta de uma leitura não anacrônica, ok? Simplesmente para podermos expressar aí essa família de problemas e de métodos de resolução. Bom, então temos quantidade, seu sétimo adicionado torna-se em 19. Então, essa é basicamente a forma de um problema ahá, ou do que poderíamos chamar de uma equação egípcia do primeiro grau, ok? Bom, e aqui nós temos as contas efetuadas para se resolver esse problema, né? E aqui nós temos a chamada verificação, né? Ou seja, como se fosse a prova real. E aqui, finalmente, o resultado, ok? Aqui está dito, na verdade, aqui está dado o resultado, né? E aqui feita a prova real. Eu inverti na hora de destacar. Bom, aqui um zoom, só para vocês poderem vislumbrar um pouquinho aí, com mais detalhes, os números colocados embaixo aí de cada procedimento. E aqui uma tradução um pouquinho mais familiar para a nossa representação de hoje, né? Então, o problema 24, uma quantidade cuja sétima parte lhe é adicionada, resulta em 19, ok? Então, nós temos essa sequência de números e aqui nós temos a representação. Bom, aqui uma tradução, só para ficar mais familiar para a gente, né? Um número mais a sua sétima parte resulta em 19, e aqui nós temos comandos que não fazem parte da resolução desse problema, não estão nesse problema, mas que fazem parte das traduções, ou de algumas traduções, pelo menos. Então, nós vamos trabalhar com o seguinte: calcule com 7, né? Opere com 7. Isso pode ser interpretado de formas distintas, mas qual foi a forma tradicional? Assuma 7, ou seja, a chave de leitura é da falsa posição. Eu não sei qual é o valor ahá correspondente, então eu vou assumir um valor que seja fácil de operar, porque eu vou tomar a sétima parte. Então, o candidato, segundo esses intérpretes tradicionais, né, seria o próprio 7, porque um sétimo de 7 é 1, correto? Então, nós temos que o 1 corresponde ao 7, né, com essa falsa posição, com essa falsa solução, e aí um sétimo de 7 é 1, não é? Adicionando os dois, nós temos 8, porque nós temos aqui uma adição, correto? Pois bem, a partir desse 8, o que nós fazemos? Tomamos esse 19, dividimos pelo 8, não é? Ou seja, multiplicamos o 8 até obter 19. Assim, temos 1 corresponde ao 8, o 2 ao 16, metade corresponde a 4, metade da metade corresponde a 2, metade de 1/4 corresponde a 1. E aqui nós vamos olhar que soma resulta em, na verdade, 19 por 8, eu vou tomar aqui 16, o 2 e o 1. Isso aqui corresponde a 19. Então, eu pego os correspondentes, o 2, 1/4 e 1/8. Correto? Então, essa soma 2 mais 1/4 mais 1/8 é o resultado de 19 dividido por 8. E tomo na próxima coluna esse valor, e aí eu vou duplicando, que corresponde a desfazer a assunção de que é o número 7.
Ou seja, vamos tomar esse resultado e dividir por 7. Na interpretação da falsa posição, significa fazer uma proporção, já que eu incluí um número que não é que é uma falsa solução, eu tenho que fazer essa proporção para obter o resultado adequado. Então, essa é a leitura estabelecida. Pois bem, então nós tomamos esse resultado e vamos multiplicar por 7, correto? Então, temos aí, dobrando, nós temos 4 mais meio mais 1/4, dobrando novamente, 9 mais 1 meio. Essa soma aqui dá 7, portanto, não é? Nós temos aqui o resultado procurado. Aqui temos a tradução novamente, e essa tradução corresponde, né? A verificação do procedimento. Então, o procedimento correto, a quantidade é 16 mais meio mais 1/8, 1/7 é 2 mais 1/4 mais 1/8, o total é 19. Voltando naquela representação, veja, na hora que nós somamos aqui, né, temos que fazer 9 mais 4 mais meio mais meio dá 1, né, e assim por diante, e nós obtemos aí o 16 mais meio mais 1/8. Essa outra coluna nos oferece a 7ª parte, que é exatamente esse número aqui, correto? Então, é um procedimento que me dá a solução, mas me dá também os valores envolvidos nessa adição, ok? Bom, e aí os problemas 25 e 27 são análogos, né? Nós temos aqui também a tradução literal, quantidade, sua metade adicionada torna-se em 16, ok? Aqui temos a nossa tradução mais familiar, então significa x mais x sobre 2 igual a 16, um número mais a sua metade resulta em 16, e o procedimento é similar. Então, calculamos com o 2, ok? Obtemos 3. Agora, tomamos aquele 16 e dividimos por esse resultado, que é o 16 sobre 3, ou seja, multiplicamos 3 até obter o 16, olha, o 3, o 12 e o 1, tomamos aqui o resultado, que é 5 mais 1/3. E aí, já que calculamos com o 2, operamos com o 2, temos que desfazer isso, dividimos, se aqui dividimos, aqui multiplicamos, correto? Isso, né, já estou indicando a minha interpretação, né? Bom, o problema seguinte também é no mesmo esquema, não vou aborrecer vocês com todos esses detalhes aqui, né? Mas temos aí a mesma estrutura básica, só que agora um número mais a sua 5ª parte resulta em 21, e aí calculamos com o 5, ou assumimos 5, vamos fazendo o mesmo procedimento. E aqui é bonito que nós temos um erro, né, do escriba, né? Ele errou a conta. Consequentemente, o resultado não é o correto, né? E, muito bem, então, isso é o que diz respeito a esses 3 problemas, o 24, o 25 e o 27. Eles são praticamente idênticos, mutatis mutandis, com os valores, não é, considerados. O problema 26 tem um pouco mais de detalhes, vocês podem perceber aqui que há mais palavras em egípcio, né? E aqui, essa é a tradução proposta, né? A transcrição e a tradução e a transliteração e assim por diante. Então, nós temos aqui, quantidade mais seu quarto adicionada torna-se em 15, correto? E aqui surge uma novidade, que são as expressões que correspondem àqueles comandos que nós supusemos ali ao colocarmos em 3 colunas. Então, o que nós temos aqui? Watep en, que é multiplica por 4. Essa é a tradução usual dessa expressão, né? Esse Watep tem aqui um hieróglifo de cabeça. Uma das pressuposições é que num processo de contagem egípcio, sei lá de que objeto, ou de pessoas, ou do que estavam fazendo lá, mas a suposição é que de uma certa quantidade, por exemplo, de 5 em 5, de 10 em 10, havia algum movimento de alguém que estava contando de cabeça para que o outro pudesse anotar, correto? Então, esse Watep corresponde aí a essa multiplicação, porque é contar de quantidade em quantidade com valor fixado, né? E isso tem aí, supostamente, a ver com o movimento corpóreo, né, da cabeça, e por isso que o hieróglifo da cabeça, né, faria parte aí dessa expressão. Bom, mas enfim, nós temos multiplica por 4, faz então tu o quarto deles
em 1. Ok? Então, multiplicamos por 4 e tomamos 1/4 desse valor. O total é 5. E aqui nós temos de novo, multiplica por 5 para encontrar 15. Correto? Bom, multiplica por 5 para encontrar, já temos então 15 dividido por 5, né? E aí torna-se então em 3. De novo, multiplica 3 vezes 4, que é aquela expressão, WATEP, né? M spell. Bom, então, aqui nós temos o WATEP, aqui N, aqui o WATEP e aqui também, correto? Bom, olhando os trechos correspondentes, um pouquinho maior, né? Mas eu acho que vocês já enxergaram na outra representação. E aqui seria uma tradução proposta, né? Então, a equação ou o problema Ra corresponde a uma quantidade mais o seu quarto, sua quarta parte resulta em 15, né? E aí a sequência de comandos. Multiplica por 4. Faz, pois, seu quarto igual a 1. Correto? Então, bom, antes de mais nada, vamos seguir o que está escrito. O total é 5. Multiplica 5 para encontrar 15, ou seja, divida 15 por 3. O resultado é 3. Multiplica 3 por 4. O resultado é 12. O total é 15. Ok? E aqui a resposta, né? A quantidade é 12, sua quarta parte é 3 e o total é 15. Bom, vamos ver como traduzir o Chase, esse mesmo problema. Então, nós temos uma quantidade, sua quarta parte adicionada torna-se 15. Qual é a quantidade? A suma 4. Bom, e aí aqui nós vemos a expressão de multiplicação, né? As many times, né? E aqui também. Mas nessa parte ele optou por traduzir por a suma, que corresponde à sua leitura de que o método é pela falsa posição. Bom, na tradução interlinear, o Chase colocou opere sobre 4. Aqui, opere sobre 5 para encontrar 15. Então, aqui houve já uma outra escolha, né, de tradução. E aqui, sim, multiplique 3 vezes 4. Bom, como traduziu Eisenlohr? Usando álgebra contemporânea, né? Então, ele traduziu aqui como 1/4 vezes x mais x e opta por uma representação de multiplicação, passa o coeficiente dividindo, né? Divide, faz as operações inversas aí nos dois membros. Então, se está multiplicando, passa dividindo e vice-versa, ok? Então, essa tradição do Eisenlohr, que eu chamo de uma tradição germânica, é uma tradição de representação por equações já contemporâneas, né, com notação atual, e por operação sobre coeficientes. Enquanto que a do Chase já vai na linha da tradição da falsa posição. Quem propõe essa interpretação, até onde eu consegui rastrear, foi o Rodet, Léon Rodet. Então, nesse livro aqui, ele faz essa proposta de que esses problemas da Ra são resolvidos usando o método da falsa posição, e para isso ele elenca uma série de autores do mundo judaico, do mundo árabe e até da Idade Média. Ou seja, ele vai para outro grupo de civilizações e para outros períodos que são posteriores. Isso que permite essa chave de leitura para fundamentar a sua interpretação. Aqui nós temos uma tabela que resume as resoluções desses problemas oferecidos pelo Neuer-Gebauer, né? E nós temos aqui o problema 26, claramente representado aí por uma manipulação de coeficientes, né? Então, nós temos essa interpretação mais contemporânea. Mais recentemente, nós temos a Annette Inhausen, né, que é uma herdeira, digamos, de duas tradições. Por um lado, ela é alemã, não é? Ela tem uma formação que vem da tradição do Neuer-Gebauer. Por outro lado, ela estudou no Reino Unido. Então, ela bebe de duas fontes. E, na maioria dos seus textos, ela se mantém neutra com relação à questão da falsa posição ou não.
Já num livro que saiu nos Estados Unidos, ela afirma categoricamente que o método é da falsa posição, ok? Enquanto que nas obras publicadas em alemão ou inglês no Reino Unido, ela se mantém neutra. E a chave de leitura dela é via algoritmos. Então, ela apresenta aqui um esquema onde nós temos os dados e uma série de operações, sem entrar em pormenores de qual a interpretação, de qual é o comando dado. Simplesmente uma sequência de procedimentos, né? Bom, se nós entendermos que o algoritmo é simplesmente essa sequência de procedimentos, ok, essa expressão está bem empregada, né? Bom, aqui nós temos já o começo do papiro como uma fonte de interpretação de qual é o modus operandi habitual do escriba egípcio neste papiro. Então, nós temos aí nessa tabelinha do 2 dividido por números ímpares. O primeiro, o resultado interessante é o 2 dividido por 5, né? Já que 2/3 é uma fração que os egípcios manipulam tranquilamente. 2/5 não. Então, o que o egípcio vai fazer? Ele vai converter o 2/5 numa soma de frações alíquotas, de frações egípcias, que são aquelas frações que têm numerador 1 e qualquer denominador que se obtenha, ok? Então, o que faz aqui o escriba? Ele pega o 2 e escreve como uma soma. Então, ele particiona, entre aspas, numa soma de parcelas. E aí, ele pega as suas parcelas e multiplica por um número, ou divide, como nós vimos, é equivalente, né? Num certo sentido. Então, ele toma aqui o 2 como 1 mais 2/3 mais 1/3, né? Isso aqui, essa soma daria 1, portanto, 1 mais 1. E aí ele toma 1 mais 2/3, multiplica por 1/5, correto? E pega 1/3 e multiplica por 1/5. Então, ele obtém 1/15 e aqui 1/3. Pronto. Então, 2 dividido por 5 é 1/3 mais 1/15. E assim ele vai fazendo com todas as divisões de 2 por números ímpares até o 101. Ele escreve o número com uma soma e multiplica ou divide, né, todas as parcelas ou todos os números envolvidos pela quantidade que é o divisor da questão. Ok? Esse é o procedimento. O problema 21, que é anterior, né, a essa família de problemas investigados, quase imediatamente, não é imediatamente porque o 22 e o 23 estão fragmentados, não estão tão bem registrados como o 21. Então, o 21 é o mais próximo e tem um registro inteligível, né? Então, o que nós temos no problema 21? A seguinte tradução. É dito a ti, complete 2/3 mais 1/15 em 3. Bom, isso não é um problema Rá, é um problema simplesmente aritmético, né? Ou seja, completar 2/3 mais 1/15 em 1 significa fazer 1 menos 2/3 mais 1/15. Ok? Bom, mas no final das contas, estamos buscando uma grandeza também desconhecida, apesar de não se mencionar a Rá. Tudo bem, não estou dizendo que isso é um problema Rá, simplesmente que é um problema que tem alguma ressonância com os problemas posteriores, que são propriamente problemas a Rá. Ok, qual que é o método de resolução? Nós temos aqui entre colchetes, né, esses números que não estão no papiro. O que nós temos aqui é um 10 embaixo desse 2/3 e um 1 embaixo desse 1/15. Ou seja, ele multiplicou os números por 15. Correto? Então, a unidade vira 15, né? E aí nós sabemos que aqui ficaria um 4, porque é indicado logo abaixo. O total é 11 e o resto é 4. E aí ele diz, multiplique 15 para obter 4. Ou seja, divide 4 por 15. Então, é como se nós tivéssemos a equação, não é? 4 é igual a 15 menos 11. Correto? Como nós multiplicamos essa expressão aqui, ou esses números considerados por 15, nós devemos desfazer essa multiplicação. Então, o 4 tem que ser dividido por 15. Então, do mesmo modo que 2/3 multiplicado por 15 dá 10, 1/15 multiplicado por 15 dá 1, o resultado tem, então, que ser dividido. Né? Ou seja, o resultado multiplicado por 15 dá 4. Correto? Então, esse é o procedimento que nós temos no
problema 21 e em outros problemas do manuscrito. Agora vamos para a família de problemas posteriores, né? A começar pelo 30. Não vamos olhar todos, mas esse é o representante. Então, assim, notação contemporânea seria 2/3 mais um décimo de uma quantidade dá 10. Então, diz o escriba, né? Se o escriba te diz 10 se tornou 2/3 mais um décimo do que ele ouvirá, faz 2/3 mais um décimo para encontrar 10. Então, veja, nós temos aqui 2/3 mais um décimo do que dá 10. 10 se tornou 2/3 mais um décimo do que. Ele diz, faz este número para encontrar 10. Ou seja, multiplique-o até encontrar 10. Ou seja, 10 dividido por esse número. Correto? Que parece a boa e velha resolução por coeficiente. Ok? Mas, enfim, não afirmo tanto. Saindo do papiro de Hint, nós vamos para o papiro de Larum, né? O Larum, que, se eu não me engano, está em Moscou, apesar do nome, né? E aqui nós temos uma transcrição que é da Annette Inhouse. E aqui é a nossa tradução. O problema corresponde ao seguinte: a x menos x sobre 2 mais x sobre 4 igual a 5. Literalmente é o seguinte: quantidade sua metade e quarta parte subtraídas resulta 5. Esse aqui é o problema. E aqui é mais fácil para a gente, né? Quem o diz? Ou seja, quem diz a resposta? Qual é o valor? Então, faz 1 menos meio e 1/4. Que corresponde a mais ou menos, eu tomar esse coeficiente 1 menos meio mais 1/4, né? Na verdade, aqui, como isso é uma soma, eu tenho que subtrair meio e subtrair 1/4. O resultado é 1/4. Faz 1/4 para obter 1. Ou seja, 1 dividido por 1/4. O resultado é 4. Faz 5 vezes 4. O resultado é 20. Então, como aqui, numa interpretação via coeficiente, seria 1/4, eu tenho que multiplicar agora os valores pelo inverso de 1/4, que é 4. E aí eu obtenho 20. 20 diz isso. Essa é a resposta. Bom, e aqui, seguindo na nossa representação os comandos, nós temos x menos x sobre 2 mais x sobre 4 igual a 5. 1 menos meio mais 1/4 é o valor que ele manda a gente calcular. Isso dá 1/4. Ele pede para obter o inverso de 1/4 e multiplicar pelo 5, que é o 4. O resultado é 20. Ok? Então, essa é a sequência na nossa anotação, né? Bom, então o que eu proponho? Que, seguindo o espírito do próprio papiro, assumir um valor distinto, um valor provisório, não corresponde muito ao que é feito em todos os demais problemas. O que nós temos na tabela de divisores do 2, de divisões do 2, é fragmentar, é particionar o número como uma soma e multiplicar todas as parcelas. Nos problemas anteriores, o que nós temos? Basicamente, multiplicar todas as parcelas e depois obtemos um resultado e desfazemos essa operação. E no problema posterior, é como que nós fizéssemos soma de coeficientes e passássemos dividindo. Então, nós temos a família de problemas que é assim, ele soma os, entre aspas, coeficientes e faz a operação inversa com o número que é dado do outro lado, entre aspas, da equação, ok? Então, o que eu proponho aqui é uma interpretação via um algoritmo, não é? Que tem certa semelhança com operações com coeficiente, mas não literalmente. Então, o que nós temos? Em geral, um problema assim, 1 mais 1 sobre A igual a B, né? Uma quantidade somada a uma fração resulta em um número, e aí o comando dado é multiplique por A, né? Que corresponde aí ao denominador dessa fração, e aí nós obtemos A e 1, ok? Esse é um total. Agora, multiplicamos A mais 1 para encontrar B, ou seja, dividimos o B por esse valor aqui, obtido, A mais 1, o resultado é B sobre A mais 1. E multiplicamos esse resultado pelo A, que foi operado no primeiro lance, né? Na primeira etapa da resolução. E aí o resultado é obtido, ok? Então, essa seria
mais ou menos essa proposta de algoritmo para os problemas do 24 ao 27, à luz da interpretação do problema 26 via o problema 21, e considerando aí o problema 30 e os seus similares, bem como a resolução encontrada no papiro de Larousse. Tá? Ou seja, eu jogo aí essa questão a respeito da certeza sobre a falsa posição, que destoa do que é feito no entorno dos problemas em questão, né, considerados. Resumindo, a falsa posição ela é encontrada na grande maioria dos textos acerca da matemática egípcia. Então, quando se discute a matemática egípcia, se apresenta a falsa posição como método básico de resolução. Na verdade, quando se discute a falsa posição como um caminho de resolução de equações, se apresenta a tradição egípcia como um exemplar dessa escolha, né, desse modo de proceder. Nós podemos perceber que quem defendia essa interpretação são autores franceses e anglófonos, então, Rodet, Pitt, Chase, Clagett e outros autores. Uma tradução germânica já propõe uma chave de leitura anacrônica via coeficientes, representados por Eisenlohr, Cantor e Neugebauer. Uma outra proposta via algoritmo da Ebbinghaus, e a minha proposta de algoritmo baseado em multiplicação por mínimo múltiplo comum, que a maioria, todos são mínimo múltiplo comum, ou pelo menos um múltiplo comum, como nós encontramos em outros problemas desse mesmo papiro, ou soma direta e divisão da constante, não é? Que corresponderia mais a uma interpretação via coeficientes, mas sem necessariamente afirmar uma interpretação na nossa perspectiva. Então, basicamente, esses são os elementos que eu proponho aí nesse artigo, e eu gostaria de ver com vocês o que vocês acham, se faz sentido, pelo menos, colocar em dúvidas essa interpretação tão estabelecida, né, da falsa posição como um método próprio dos egípcios no papiro de Hermes ou de Rhind, ou Rhind. Ok? Muito obrigado. E podemos bater um papo agora.